Salve, salve aquaristas! Hoje vamos falar sobre iluminação. E para isso eu tenho um convidado especial aqui, meu amigo Fernando da Horus Reef. Muito bem. E aí, Fernando, tudo bem? Primeira vez que você está participando de uma matéria aqui com a gente. Verdade. E nessa vez vocês estão acompanhando essa playlist, Fernando, da ciclagem desse aquário aqui. Isso. Então é o aquário que nós estamos ciclando de uma maneira tradicional, raiz, sem acelerar nada, tudo como manda o figurino, né? Usando toda a experiência de vocês lojistas, compilamos tudo isso e estamos exatamente passando para o pessoal que quer começar no aquarismo como ciclar de uma maneira correta. Né? Então eles estão acompanhando aí desde a montagem do aquário, especificações, o que a gente usou de substrato, né? Por sinal, esse substrato veio de lá de você, né? Então as rochas, nós estamos usando rochas naturais, né? Um sal bom de qualidade para começar a ciclar. E uma etapa importantíssima, Fernando, esse aquário ele ficou quase 40 dias sem iluminação nenhuma, né, que foi o método que a gente achou melhor. Depois nós fomos ligando a luminária 20% só no início, para não ter um descontrole no momento que a gente liga a iluminação de ter um boom de algas, alguma coisa. E ó, o aquário tá limpinho. Tá limpinho. Tá bonito, né? Tá bonito. Ó, substrato tudo limpinho, não tem nada, pessoal. Vocês vão ver aí várias imagens hoje. E o Fernando, ele sempre ofereceu um serviço que é a medição de par, né, Fernando? Isso. É muito importante, porque às vezes a pessoa tem uma boa luminária, ou às vezes ao contrário, tem uma luminária que não é boa, né? E a pessoa começa a sofrer, os corais não vão para frente, ou clareia demais, ou não cresce. Então, hoje que a gente pode contar com uma tecnologia que é um aparelho que ele consegue medir a quantidade de luz que o coral consegue aproveitar, então a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor. Então a gente mapeia o aquário, né, para saber quanto de luz tem aproveitável pelos corais em cada ponto, para ajustar a luminária, deixá-la mais forte ou mais fraca, né? Ou às vezes até pegar uma luminária que assim não tem uma boa qualidade e não vai oferecer a quantidade de luz que o coral precisa. Perfeito. E aí, aqui nesse caso, Fernando, como nós vamos ter um aquário predominante de acróporas, né, com alguns LPS, obviamente, é importantíssimo a gente saber já se a configuração que a gente montou aqui vai ser suficiente ou não. E aí nós vamos colocar mais luminárias ou menos luminária, né, aumentar e tudo isso que você falou. Quem quer ter SPS de qualidade, né, um dos pilares é uma iluminação de qualidade, né, e com uma potência boa, né, acima de 300 de par, onde você quer deixar as acróporas bem coloridas. Então, Fernando, uma coisa básica mais ou menos para o pessoal, né? Essa luminária que a gente está usando aqui é a Z-Lite, a K-Maven 26800, ela já tem pré-configurações de soft, LPS e acróporas, né? E SPS. Mas, obviamente, que a gente vai medir o par exatamente aqui agora para isso. Quem vai usar qualquer luminária, qual que é o par ideal, por exemplo, para corais LPS que estão no substrato? Você tem alguma ideia disso? LPS, tanto coral LPS quanto coral mole, não tem uma grande exigência de luz, né? Até o contrário, né? Coral mole e LPS, se tiver muita luz, às vezes você acaba queimando eles, né? Mas um par em torno de 100, 150 já estaria ideal. 100, 150, então, do substrato até 10 centímetros, 5 centímetros acima é o ideal, então. E a acrópora acima de 300, né? Acima de 300. Aí tem espécies que precisam de mais luz, que precisam de menos luz, né? E aí você tem que ir mexendo na configuração para ajustar isso daí. Na luminária e mexer nos corais. Sim, aí você tem que saber também a espécie do coral, ver, né, a origem dele, né, para exatamente ajustar isso aí, né? Isso. E tem a acrópora que, para ficar colorida, precisa de muita luz mesmo, né? Tá. Então, Fernando, nós vamos medir em vários locais do aquário, então, né? Tá bom. E o que eu vou fazer aqui ainda nós vamos anotar aqui com uma caneta e aí depois eu tiro uma foto tanto dessa visão aqui como uma visão do outro lado, e aí a gente pode montar o que a gente chama de mapa de par, né? Sim. Que ajuda o pessoal. Olha que legal. Então, se você tem um aquário parecido com essas dimensões, que é 130 por 120 por 60, se você for usar duas luminárias dessa, você praticamente já vai ter mais ou menos mapeado usando as configurações que nós vamos compartilhar com eles aqui também. Sim. Tá? Então, Fernando, vamos colocar a mão na massa, quer dizer, o aparelho na água, e vocês vão acompanhar um pouco aí o trabalho e ver o resultado depois da medição de par que a gente fez aqui. Então, esse medidor de par já é um medidor que é a última geração que eles lançaram, que ele já mede também a faixa de espectro do LED, né? Os mais antigos, eles eram mais apropriados
para HQI T5, né? Perfeito. Conseguia se medir também o LED, só que ele não pegava todas as faixas. Então a gente pedia pro resultado que desse incrementar um valor de 10 a 15% maior, né? Tá. Esse daqui já é um modelo mais novo, que ele já pega também os espectros do LED, né? As faixas do LED. Perfeito. Maravilha. Então aqui nós já vamos ter uma medição precisa, não precisa nem fazer esse ajuste, Não, então. não precisa fazer ajuste nenhum. Maravilha. 50, hein? Calma aí, deixa eu deixar ele bem retinho, bem debaixo dela, cara. 200, mais ou menos. 185. Deixa eu ver se mais pra cá ele aumenta, não. Tá. Eu vou virar ela agora, então. Vamos ver se vai mudar Aqui com muito. 50% é muito pouquinho, cara. Não, agora eu vou aumentar, claro. Agora eu vou aumentar. Eu vou deixar ela na hora. Nada, nada. Aqui, mas aqui sumiu a sombra, ó. Legal. Então ela vai ficar assim mesmo. Então, beleza. Vamos meter 100 agora. Tá com 100? A outra também bota as duas. Sim, as duas. As duas já tá com 100? Já. Ó, bem embaixo da luminária. Aqui em Fala. cima, calma aí. 700. Então, 700. Isso. Vou pôr aqui. Boa. Aí bem debaixo dela, nesse ponto aqui, dá pra pegar bem aqui? Tá. 470. Peraí. Vou botar o vídeo aqui pra poder escrever. 470? Isso. 460. 460. Aí é 383,92. Deixa eu ir desse lado aí anotar, então. 392, tá? 255. Aí você vê, aqui já no meio já não dá pra pôr SPS, né? Aham. No meio das duas, ó. A tendência é baixar, né? Aí não tem jeito. Tá dando quanto, Diego? 381. Aqui no meio? Peraí. Mede no substrato aqui. Aí embaixo mesmo. 219. Então, no substrato, aqui, ó, eu tenho que diminuir para botar LPS aí, né? Dá pra jogar ali, porque aqui, ó, deixa eu ver. Pegar mais aqui pra trás, ó, ali dá quanto? 250 aí. E Tá aqui? alto aí. 200. Não, mas dá pra pôr LPS, sim. Tu acha? Dá, mas eles têm que começar bem devagar. É que você não vai deixar ela com 100% das duas. Não. Teria que medir, o ideal depois era medir com quanto que ela ficaria. Vou usar 50 no máximo de branco e 100 de azul. Aí medir assim, entendeu? Dá pra fazer outra medição com a configuração que você Quando usa. você mede com vermelho junto ou não? Com o canal C junto ou não? Se você for usar, tem que medir do jeito que você vai usar. Tá bom. Se for usar o vermelho, eu não gosto. Põe nesse aqui no 460 aqui então. Aí, vai. Isso. Aí dá 460. Tá bom. Vamos botar aqui o vermelho. Quanto você põe de vermelho, geralmente? 10%. É isso aí também, eu colocaria isso aí. Não mudou muita coisa, não. Um pouquinho. Beleza. Tá. Que mais, Fernando? 350. E quanto que tava? 450 com branco? 460. Quer ver? Vou botar o branco agora. Legal. Nada melhor do que ter a tecnologia a nosso favor, né? Com certeza. Bom, nós chegamos à conclusão aqui que a 100%, né? Nós temos um par aqui no substrato 280, deu lá 287, 219 aqui, né? Óbvio que aqui no meio a gente já viu também que cai um pouco o par, né? Isso. Então a gente teve de 470, 505 e aqui no meio deu 381. Então aqui em cima deu 700, né? 700. Essa acrópora subir e chegar até aqui, que eu acho que vai subir, né? Né? Aí ela chega num par de 700, né? A gente mediu essa luminária com 100%, tá? Que, assim, o branco geralmente não se usa 100%, Jeff. Sim. O branco, ele é muito mais agressivo para os corais do que o azul. Claro. Essa luminária aqui, a gente andou vendo as especificações dela e tudo, ela foi feita com uma luminária com pouco LED branco, né? Então, por módulos, ele só tem 7 LEDs brancos. Então, como eles puseram muito pouco LED branco, a gente vai conseguir chegar aqui até uns 80% de utilização do branco, né? Que aí o par vai mudar um pouco, mas é pouca coisa do que está aqui, né? Sim. Então, o que acontece? Cada luminária ela tem um conjunto de LEDs, né? E aí, de acordo com o conjunto de LEDs, né, você vai por a porcentagem dos LEDs que você precisa. Né? Então não adianta o cara pegar, tem uma luminária da ZetLight, esse modelo novo só tem 7 LEDs brancos, você usa 80%, e alguém com uma luminária da ZetLight antiga, outra luminária,
falar, eu vou usar a mesma configuração dessas aqui, não vai dar certo. Não é a mesma coisa. Isso. Você tem que olhar então nas specs a quantidade de LEDs de cada cor exatamente para chegar nesse. E você tem uma planilha que você é esperto, hein, Fernando? Ele mapeou os LEDs das luminárias mais conhecidas do mercado, né? Na verdade, tem um estudo lá fora dos criadores de corais. E eles chegaram... é o protocolo AB, né? O protocolo AB+. Sim. E aí eles chegaram num estudo, né? Que antigamente o pessoal criava coral com HQI T5, eles fizeram um estudo para ver como que o coral se adaptava melhor e crescia melhor da melhor maneira com LED. Então eles fizeram um estudo comparando a quantidade de LED que usa, do porcentagem do branco, porcentagem do azul, do violeta, né? Do caso até vermelho e verde. E aí o que acontece? Você consegue transferir essas informações para outras luminárias para calcular isso daí, entendeu? Legal. Tem que tomar assim, um cuidado, porque cada luminária tem um tipo de LED, uma potência, tudo. Então, assim, é um geral que vai complementar a sua medição de par, né? E você também vê como que os corais reagem, né? Você tem também que... Então, são alguns pontos. Primeiro, são os dados que estão disponibilizados pelo protocolo AB+, é a medição do par LED e você observar os corais. Né? Juntando esses três, você, teoricamente, não teria problemas com os corais. Você extrairia o máximo de crescimento com coloração. Isso. É isso, né? Tem que tomar muito cuidado também, por exemplo, uma corópora precisa de muita luz, mas se ela vier de uma bateria de loja ou vier de um aquário de um amigo do aquarista que está com pouca luz, se você puser ela na melhor condição debaixo do par certo, ela vai queimar, entende? Claro. Então o aquarista tem que ter mais cuidado. A aclimatação do animal. Isso a gente sempre fala, né? Deixa um dia ou no chão ou num degrau mais para baixo, depois vai subindo. Vai subindo para o coral e se adaptando à quantidade de luz. Sim. É importante, pessoal, vocês saberem, por exemplo, o branco seria a parte do espectro que melhora o crescimento do coral e o azul a coloração, né? Então você extraindo o máximo que você tem de branco sem queimar o coral, né? Sem agredir o coral demais, junto com o azul, você teria melhor condição para os seus corais. Sim. E mesmo no azul só o coral cresce. Cresce, claro. A gente aqui, pessoal, a gente tirou o branco e deixou só no azul, né? Porque existe uma lenda que LED azul não tem par, que o par é baixo. E a gente deu quase o par total, né? Só no azul, né? A gente fez aqui, mediu sem o branco e só com LED azul e o par ficou bem alto também. Então, assim, essa lenda que o LED azul não dá espectro para os corais, não é verdade, entendeu? Fernando, outra coisa também, a gente tem feito uns estudos, né? Porque para usar melhor do equipamento é interessante a gente saber a performance. Nós somos fãs, eu sou fã de T5, né? Tanto que a minha última luminária é uma T5, ainda está ali, né? O pessoal depois vai ver que nós vamos fazer um upgrade dela também. Mas o espectro, né? É algo bastante importante, né? Sim. Certo? Que muitas pessoas olham o par da luminária e não olham o espectro, né? Não é só o par, né? Não adianta você comprar um LED sem ser de qualidade ou montar uma qualidade com qualquer tipo de LED, você medir com par e dar o par altíssimo e você achar que a luminária é boa, né? Exato. Né? Os fabricantes de luminária, eles têm um estudo, né? Para criar uma curva, né? Do espectro ideal, né? Ideal. E o que a gente fez aqui nesse caso foi pegar o espectro dessa luminária aqui, pegar o espectro da T5 e colocamos um em cima do outro. Então vocês estão vendo agora essa imagem com exclusividade e aí foi algo que me impressionou, Fernando. Principalmente porque nos Estados Unidos hoje, só para vocês terem uma ideia, pegando uma loja dos Estados Unidos, que é a maior loja dos Estados Unidos, eles venderam ano passado 500 luminárias T5, tá? 500 luminárias T5. Em comparação, foram vendidas mais de 100 mil lâmpadas T5. Legal esse dado, né? O que isso quer dizer, pessoal? A quantidade de aquaristas que ainda usam T5. E os fabricantes de LED, eles sabem isso, né? E aí a luminária de LED foi passando por várias etapas de tecnologia. E agora parece que eles estão na última, né? Não sei se vai ser a última. Que qual que é o desafio deles, eles estão conseguindo fazer isso, né? Várias marcas, eles estão tentando e estão conseguindo chegar o espectro total da T5 com o LED. Com o LED. Né? Então, eu acho que... Que aí eu não tenho, né, que trocar a lâmpada todo ano, né? Eu teria as comodidades do LED, eu diria aí, né? Chegando perto da performance da T5. Né? E o mundo também, hoje em dia, né? Quase ninguém usa mais lâmpada. E já disseram que vão parar de fabricar a T5. E a gente sabe que
é assim, mais para frente não vai ter mais lâmpada mesmo, né? Vai ser uma tecnologia ultrapassada e aí o aquarista vai ter que se adequar a usar LED mesmo, né? Então, pessoal, olha só que legal. Aqui em 40 minutos fizemos uma medição do par. Vocês vão ver aí as fotos aqui. Vou colocar uma foto, né, dos dois ângulos do aquário. Vocês vão pegar aí as especificações dessa luminária que eu estou usando aqui. E se vocês querem fazer uma medição de par e entender se vocês estão usando a melhor configuração para sua luminária, fale com o Fernando da Horus, procura Horus Riff, tá? Pedro Bueno. 232. Telefone, Fernando? 9, né? A gente está em São Paulo, DDD é 11 960760375. Lógico que a gente não consegue fazer isso para locais longe, né? Mas se for ao redor tudo, eu tenho um funcionário que trabalha comigo, que é o Wagner, que ele também entende Vagnão, um bastante, abraço aí, Vagnão. E ele vai na casa da pessoa para prestar esse serviço. Não, Fernando, sensacional esse trabalho. Eu já sabia que você fazia, a gente já tinha conversado várias vezes. E agora nada melhor do que empregar aqui num aquário novo, né? Todo esse conhecimento que vocês têm. Vamos, e legal? A gente vai acompanhar o aquário e a gente vai testando para obter o máximo, né, de coloração e crescimento que se consegue ter, né? Lembrando que o aquário não é só iluminação, né? Você tem que ter um sistema de filtragem adequado, um filtro para fazer sua água, né? Comprar um sal de qualidade, né? A gente vê muita gente investindo em equipamento, né, aqui dentro do aquário, Fernando, e pecando na qualidade da água de reposição, que é né? E você também é outro que se preocupa muito com isso, né? Tanto que eu baseei meu RO no teu RO. A gente tem que se preocupar, né? A gente sempre fala na loja que a base do aquarismo é uma água de qualidade de reposição, troca parcial com sal bom, fazer teste e suplementar de acordo com o teste, né? E ter equipamento de qualidade, né? Como quando você tem equipamento de qualidade, você já tira um monte de probabilidade que o aquário não está indo para frente, por causa de um equipamento uma deficiência nessa área, né? E aí, Fernando, e agora, empolgado também com a chegada da máquina? Da máquina, e agora a gente vai ter esse serviço que eu acho que vai ajudar demais os aquaristas também, né? Ter um serviço de fazer ICP aqui no Brasil. Não vai demorar, né? Vai ser uma coisa super rápida, então se o aquarista estiver com um problema grave, ele vai saber rápido o que está acontecendo. O que fazer, né? como agir, né? O preço vai ser bem mais barato, né? Vai ser muito mais acessível a todos, né? Sim. E o pessoal vai conseguir acompanhar, né, o aquário através de um teste. Imaginamos que vai mudar muita coisa, né, Fernando? Eu acho que sim também. Eu acho que todos os países, né, de primeiro mundo, né, eles têm essa tecnologia, né, de fazer o ICP no país e ter um custo acessível, né, ter um resultado rápido, né? E eu acho que vai mudar sim. Pessoal, então deixe o seu comentário aqui, o seu like. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, liga o sininho e acompanha essa playlist da evolução desse aquário aqui, 130 por 120 por 60 de altura, mais ou menos 1.100 litros, e o nosso objetivo tem que ser um aquário, o nosso cartão de visita aqui, Fernando. Com certeza. Conto com a tua ajuda. Não, pode contar, e eu conto com a sua para o que a gente precisar. Muito obrigado, Valeu, tchau, obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu, pessoal.